De Atos, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, poderíamos chamar também de Atos do Espírito Santo. Vamos ficar aí, se Deus quiser, quase 2 anos estudando o livro de Atos. Nós vamos sair impactados e conhecendo muito o que Deus fez no início da igreja, continua fazendo até hoje. Atos capítulo 7. Nós vamos ler o finalzinho do capítulo 7, o início do capítulo 8. O texto de hoje, ele é Atos capítulo 7, versículo 58 e o 8, 1 ao 3. Mas vamos ler o 54, só para a gente contextualizar melhor o que nós temos aqui. Atos capítulo 7, versículo 54. A palavra do Senhor nos diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos ou as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Imagina a cena: pedra vindo para todo lado e ele orando. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Capítulo 8, versículo 1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, pois nós estamos aqui reunidos como igreja, diante da tua santa, poderosa, inspirada e inerrante palavra do Senhor. Alimenta o nosso espírito, tenha liberdade, Espírito Santo, para aplicar essa palavra em nossos corações, e que essa palavra venha ficar em nossa mente, venha gerar frutos. É o que nós te pedimos, nós dependemos de ti, cremos na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a igreja não é como uma moda, que surge com o tempo, mas depois logo se passa. A igreja não é como uma tecnologia, que hoje é muito usada, mas com o tempo se passa, não utiliza muito. A igreja não é um movimento que aglomera muitas pessoas, mas com o tempo vai se dispersando e esse movimento acaba. O que é a igreja então? A igreja é a criação de Deus. E essa igreja tem mais de 2000 anos que foi instituída. E ela continua firme e forte, porque é obra de Deus. E por ser de Deus, ninguém pode destruir.
Nesse texto nós vamos ver alguns inimigos, algumas pessoas que se levantaram contra a igreja, mas que Deus, mesmo assim, guardou a sua igreja. Como Ele tem guardado desde a história. A gente vai ver isso aqui nesse texto. No texto que nós lemos, a gente pode ver aqui 3 marcas interessantes da igreja. Nós já falamos um pouco dessas marcas, mas aqui fica mais visível ainda. A igreja primitiva, a igreja instituída pelo Senhor, ali no livro de Atos, a gente percebe que ela tem como marca o testemunho, ela tem como marca a perseguição, e ela também vai ter como marca a expansão, a dispersão, o avanço dessa igreja. Quando a gente olha para a marca do testemunho, a gente percebe aqui no final do capítulo 7, Diogo falou um pouco sobre isso, mas é interessante a gente falar, porque o que está acontecendo com Estevão está conectado com o capítulo 8. E Estevão é uma testemunha. A marca da testemunha é refletida de forma muito forte na vida de Estevão. E o que é ser testemunha de Cristo? Ser testemunha, irmãos, é viver para Cristo, com a nossa vida, se entregar para Ele, e se preciso for, morrer por Ele. O que está acontecendo com a igreja não era novidade. Jesus já havia predito para os discípulos que eles sofreriam perseguições. Jesus já havia predito para os discípulos que eles seriam testemunhas, que eles tinham a missão de anunciar esse evangelho. A gente leu lá no início, lembra? Atos 1:8. Sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins do mundo, aos confins da terra. Essa é a missão, ser testemunha. E essa igreja, ela reflete isso. É uma marca da igreja. Anunciar, falar e testemunhar de Cristo. Paulo vai dizer para Timóteo, em 2 Timóteo 1:8, que a gente não deve envergonhar de ser uma testemunha de Cristo. Ele diz assim, para Timóteo não se envergonhar. 2 Timóteo 1:8. Abra sua Bíblia comigo. 2 Timóteo 1:8. Se puder projetar aqui também, esse texto é muito interessante. Segundo Timóteo 1:8. Achei aqui. Obrigado, irmão. Irmãos, olha esse texto. Enquanto eu estava estudando, esse texto é interessante demais. 2 Timóteo 1:8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo, preso, está dizendo para Timóteo, não se envergonhe de testemunhar de Cristo. Então a marca da igreja, irmãos, é testemunhar, anunciar esse Cristo com a nossa vida, com a nossa entrega, e até mesmo, se preciso for, a gente morrer por isso. A gente viu no início da igreja Pedro e João sendo presos. Eles testemunham de Cristo. E agora a gente está, irmãos, diante de Estevão. Estevão, ele é uma marca, uma testemunha viva do Senhor. Que a gente percebe que ele é tão fiel ao testemunho que impacta aquela pessoa que está ali, vindo aquela cena. E a gente vê no texto que quem está presenciando aquela cena é um homem muito conhecido por nós. Nós vamos falar mais sobre ele, que é o apóstolo Paulo, mas aqui chamado de Saulo.
É tão interessante, Diogo falou sobre isso. O testemunho de Estevão reflete Cristo de forma tão tremenda, porque ele está sendo acusado falsamente, mas ele não revida, ele não age com violência. Estevão está ali diante dos seus perseguidores. Imagina essa cena, irmãos. Ele está levando pedrada, todo suado, ensanguentado. E ele então, ali naquele momento, cheio do Espírito Santo, ele ora pelos seus perseguidores. E ele também libera perdão para eles. Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Não leva em conta, muito parecido com o que Jesus orou na cruz. Então, irmãos, essa é a marca da igreja: testemunhar, anunciar, ser diferente. E Estevão, irmãos, vai fazer isso. Estevão é como um outdoor escancarado, dizendo para todas aquelas pessoas que estão ali, jogando pedras sobre eles: Cristo vive, Cristo é o Senhor, vocês estão negando Ele. Irmãos, quem era Estevão? Estevão era um judeu que falava apenas o grego. Ele era um judeu helenista. Só para a gente entender como que Deus faz. Ele nasceu fora de Israel, e por isso eles eram considerados judeus helenistas. Falava apenas o grego. Lembra que teve a divisão? Judeus que falavam o hebraico e judeus que falavam o grego. As viúvas dos judeus helenistas, que faziam parte do grupo de Estevão, nasceu fora de Israel, levantaram a queixa: nossas viúvas não estão sendo bem assistidas. A igreja, então, os apóstolos falam: escolha entre vocês 7 discípulos que sejam cheios do Espírito Santo, cheios de fé, com boa reputação. Desses 7, quem são escolhidos? Estevão. Irmãos, Deus já está mostrando que Ele não tem grupo. A igreja está em Jerusalém e ela é predominante de judeus nativos que falavam o aramaico. Ela cresceu muito em Jerusalém. Mas Deus está usando um judeu que falava apenas o grego. Nasceu fora de Israel. E esse Estevão, ele vai refletir Cristo de forma maravilhosa. E quem está ali aplaudindo, consentindo, aprovando, é Saulo. Só que Saulo, irmãos, ele não contava com o que estava acontecendo ali, no sentido de um homem cheio do Espírito Santo testemunhar e orar pelos seus perseguidores. Imagina a cena: Saulo está ali olhando, Estevão está ajoelhado, o céu se abre para ele e ele diz: Pai, perdoa-os. Irmãos, essa memória ficou gravada na mente de Paulo. Lá na frente a gente vai ter a conversão de Paulo, que aqui nós conhecemos como Saulo, e ele vai falar sobre isso. Atos 22, 20 e 21. Aquela cena ficou gravada. O texto diz assim: e quando foi derramado o sangue de sua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Atos 22, 20. Paulo está dizendo: eu estava lá. Quando Paulo é escolhido para pregar para os gentios, ele está dizendo que eu estava ali, consentindo, aprovando a morte da sua testemunha. A morte de Estevão foi tão tremenda, tão impactante, que isso ficou marcado na mente do apóstolo Paulo. Porque depois ele está relatando.
em uma conversa com o Senhor: eu não posso voltar para Jerusalém agora, porque eu persegui muitas pessoas, inclusive Estevão. Eu estava lá, aplaudindo, aprovando, eu estava gostando. Por quê? Na cabeça de Paulo, irmãos, e aqui nesse texto que nós lemos, ele ainda era Saulo. E Saulo era perseguidor. Na cabeça dele era -1. Nós matamos mais um. Porque Estevão pregava sobre Cristo. Nos sermões passados, a gente viu que Estevão disse que tudo apontava para Cristo. Cristo é maior do que o templo. Cristo é maior do que a lei. Tudo apontava para ele. Mas Saulo, ele era um fariseu. E ele como observador da lei, Jesus era uma ameaça. O que isso tem a ver com nós, irmãos? Nós somos chamados para transmitir o aroma suave de Cristo. Com a nossa vida e, se preciso for, com a nossa morte. Nós somos chamados para refletir a imagem do Cristo vivo. Mas nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque às vezes, se a gente não prestar atenção, nós transmitimos mais a nossa imagem, mais a imagem do mundo, do que a imagem de Cristo. Teve um missionário que um dia foi pregar numa tribo indígena. Ele chegou nessa tribo indígena e começou a falar do Evangelho, pregar sobre Cristo, das boas novas. E ele então interagiu com as pessoas daquela tribo, uma tribo bem distante, e esse missionário morreu. Outros missionários então descobriram essa tribo indígena e pensaram: nós vamos lá anunciar Cristo, nós vamos lá anunciar Jesus. Essa tribo provavelmente não conhece de Jesus, nunca ouviu falar de Jesus, mas quando esse missionário chega lá e ele vai evangelizar, ele vai falar sobre Jesus e começa: eu vim aqui falar de vocês sobre Jesus. Qual a reação daquela tribo distante, escondida, que eles pensavam: ninguém foi lá, eles não sabem de Jesus. E de repente, irmãos, algumas pessoas começam a falar assim: nós já o conhecemos, nós já o vimos. E ele fica surpreso, aquele missionário, uma tribo distante. Ele: mas como assim? Aquele missionário que esteve antes, ele foi tão imagem de Cristo, que o outro missionário, quando começou a anunciar de Jesus, eles então perceberam: mas ele já esteve aqui. Ele esteve aqui porque esse missionário parecia muito com Jesus, refletia muito a Cristo. E nós somos chamados, irmãos, para isso: testemunhar de Cristo, viver para Cristo em todos os aspectos da nossa vida. Até mesmo uma situação difícil como essa na vida de Estevão, que ele está ali recebendo várias pedras, todo ensanguentado. Os homens que estão matando Estevão estão suados, pegando as suas capas e entregando para quem? Para Saulo. Saulo é aquele que está segurando as roupas daqueles que estão matando Estevão. Estevão está testemunhando, irmãos. Imagine essa cena na vida de Saulo. O nosso testemunho, irmãos, Deus usa para a sua glória. Deus usa para a sua glória. Até mesmo em situações que você não imagina, Deus está cuidando de você. Diogo contou aqui no domingo passado, e ele não estava aqui. Ele até fala assim: toda vez quando eu conto o testemunho, Marquinhos não está. Eu estava de plantão. E o testemunho que ele contou conecta com o que eu vou contar aqui. E ele não está aqui hoje de novo. Não está aqui, não chegou ainda, né? Não estou vendo ele. Que é, irmãos, o seguinte: até em momentos difíceis, inusitados, Deus cuida de você.
Nós tínhamos acabado de sair do culto, 8 horas, o culto começava às 6, 8 horas, e a gente tinha o costume de sempre ir para o monte, orar. Para quem não sabe, o monte é um local onde muitos cristãos reúnem para orar, em um lugar isolado, para ficar sós. Algumas pessoas que têm esse hábito, e nós crescemos na igreja que tinha muito esse hábito, e a gente, como a gente não tinha muito monte, né, então nós encontramos um lugar que tinha uma terra lá, e a gente falava, não, ali é nosso monte. Só que era um local perigoso, era um local que tinha de tudo. Pessoas usavam esse local também para usar drogas. A gente às vezes chegava lá e tinha aqueles negócios de macumba, oferenda. Então isso era bem eclético lá, um monte lá. Tinha para todo mundo. Mas a gente ia, a gente gostava de ficar num lugar sós. E esse dia, irmãos, nós todo mundo com roupa de crente. E a gente entendia naquela época, né? Gravata, todo mundo social, primo. Nós vamos para o monte, a gente precisa, orar. Reunimos, irmão, 5 e nós fomos, aquela alegria. Chegamos lá, oramos e já começou aquele clima pesado. Isso tá estranho hoje, viu? Aí a gente indo, conversando, depois quando a gente estava retornando, já quase no final, era uma rua de cascalho, ali perto do Sete Senage. Antes não tinha um bairro lá, que hoje é o São Bento, se eu não me engano, era tudo mato, e a gente está saindo, nós 5, isso, irmãos, tem muito tempo, uns 15 anos atrás, mais ou menos 2008, a gente saindo assim, quando a gente, no meio do mato, a gente é abordado por um cara com uma arma, e ele assusta com a gente e fala, todo mundo pro chão. Aí nós todos, a gente deita no chão, com a boca literalmente, irmão, no cascalho. E nós 5 assim, irmão, aqueles meninos, tudo magricelo, deitado assim, e ele começa, irmão, a ficar apavorado, doido, e ele vai de um para o outro, olhando carteira, mas nós nem trabalhava, e não tinha nada, não tinha dinheiro, e ele pega a carteira. Mas, irmãos, eu quero só chamar a atenção, porque ele estava totalmente louco, de droga, com a touca ninja, com a arma. Eu lembro que eu senti aquela arma na minha cabeça. Pra gente morrer ali, podia acontecer. Só que o que me marcou muito, irmãos, é que todos nós no chão, todo mundo, irmãos, orando a Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, a gente não morre não, nós é tudo novo, 15 anos, 16 anos. Mas, irmão, todo mundo no chão orando, com a boca na terra, e ele perguntando, foi mais ou menos 20 minutos. E a gente ali orando, como testemunhas do Senhor, mas não por força nossa. Deus deu isso ali, irmãos. E se a gente chegar no Brasil a ter um momento de mais perseguição, e você passar por um momento de mais perseguição, não tenha medo, o Espírito Santo vai te sustentar até o final. Talvez você fale assim, Marquinhos, mas eu não estou sofrendo nada, não estou sofrendo nenhuma perseguição. Guarda, essa palavra aqui vai ser útil para algum momento. Quando você estiver passando por uma perseguição, por um momento de dificuldade, e a gente pode passar por isso, pode chegar, o Espírito Santo vai te sustentar. E o mais impressionante é que todo mundo ali no chão, cada um tem uma experiência, de outro teve a dele, eu tive a minha. De repente, depois de colocar a arma na cintura, ficar conversando com a gente ali, simplesmente ele fala pra gente, pode ir embora, agradece seu Deus, porque seu Deus é bom. E a gente sai. Ele já tinha falado que ele era do Satã, e não sei o que. Então assim, ele estava totalmente assim, irmãos, louco. E nesse momento, a gente vê o cuidado de Deus. Somos chamados para ser testemunha. Até naqueles momentos que você pensa assim, moço, eu não aguento. Porque eu estava com medo. Mas mesmo assim, naquele momento, todos nós, pela ajuda do Espírito Santo, a gente encontrou força para orar. E esse Espírito Santo que deu força para Estevão, ajoelhado,
clamar por perdão por aqueles que estavam jogando pedra, é esse Espírito Santo, irmãos, que nós temos. E é Ele que vai te sustentar. É Ele que vai te ajudar. Tem pessoas que pensam assim, mas e aqueles irmãos que eles perderam a vida, eles morreram, foram cerrados. Quem sou eu diante desses irmãos? Irmãos, quem somos nós mesmos? Nós não somos nada, mas o que habita em nós é poderoso, é o Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E Ele vai te ajudar. Não depende de nós, depende dEle. Nós respondemos com fé. Nós respondemos entregando a nossa vida a Ele. E essa é a marca da igreja. Uma igreja que testemunha, uma igreja que anuncia. Uma igreja que reflete a imagem de Cristo. E Estevão escancara isso. E esse testemunho de Estevão vai desencadear algumas outras coisas na igreja. Aqui tem um divisor aqui, irmãos, muito importante. Por quê? Com a morte de Estevão, começa uma perseguição. Acompanhe comigo aí o versículo 1. Versículo 1, Atos 8:1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão, aprovando, gostando. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Percebe que a perseguição, ela aumentou. Se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver essa crescente. Pedro e João foram presos. Estavam pregando o Evangelho. Atos capítulo 4. Vamos para o capítulo 5. Os apóstolos são presos. São colocados numa prisão pública. O anjo do Senhor vai lá e liberta eles. Lembra dessa história? Chega alguém e fala assim: para de falar desse Cristo. Para de anunciar esse Jesus. O que eles dizem? Nós não podemos parar de falar daquilo que nós vimos. Então beleza, vocês não vão parar não? Vem aqui. Levaram os apóstolos para algum lugar e açoitaram os apóstolos. Como eles ficaram? Eles ficaram alegres por serem dignos de sofrer por causa de Cristo. Depois agora do açoite com os apóstolos, nós temos o capítulo 6, a oposição contra Estevão. Estevão começa a pregar a palavra, algumas pessoas se levantam contra ele, e no capítulo 7, essa oposição ela cresce de tal forma que eles começam a ranger os dentes como animais selvagens, querendo devorar ali o servo do Senhor, e eles começam a jogar pedra, a chegar à primeira morte, Estevão. Só que essa perseguição agora aumenta, por quê? Essa pregação foi tão impactante que o pessoal não gostou. Ficaram como animais selvagens. Não, nós agora vamos devastar. E essa perseguição agora aumenta. Não é mais só sobre João, Pedro, sobre os 12, sobre Estevão. Agora a perseguição é sobre toda a igreja. E essa perseguição, irmãos, ela é tão grande porque ela é uma perseguição que ela não é planejada. A igreja, com essa perseguição, ela vai ser dispersa, mas os irmãos aqui, eles não planejaram sair pregando por outros lugares. Lembrem em Atos 8, serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, e depois em todo o mundo. Só que os irmãos estavam ficando muito tempo em Jerusalém. Precisava acontecer algo para eles então se espalharem. E o que acontece? A perseguição. Essa perseguição, ela é grande. Mas a perseguição, irmãos, faz parte. Também é uma marca da igreja. Jesus diz: se perseguiram a mim, perseguirão vocês. Se perseguiram a mim, perseguirão vocês. O Evangelho, nós somos chamados
para pegar o pacote completo. Nós não somos chamados para pegar apenas as bênçãos do Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, a obra da redenção, tudo é bênção. Mas nós não somos chamados para escolher algumas bênçãos. Por exemplo, a adoção, nós somos adotados. Fazemos parte da família de Deus. Nós éramos estrangeiros e agora nós somos adotados. Além da adoção, nós somos justificados. Pecadores, sem justiça própria, Cristo nos justificou. E por causa da justiça dele, agora nosso pecado é limpado. Nós somos purificados. E Deus agora não olha mais pelo seu pecado. Não olha mais para a justiça em você, porque nós não temos, olha para a justiça de Cristo. E essa justiça, ela é eterna. Por isso que nós somos justificados pelos nossos pecados passados, nossos pecados presentes e nossos pecados futuros. Nós somos também, irmãos, salvos pela graça. Nós recebemos o Espírito Santo. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Nós somos herdeiros. Cristo nos deu tudo isso, mas nós também herdamos o sofrimento. Paulo vai dizer: se somos herdeiros dele, também somos herdeiros dos seus sofrimentos. Então, se você tem comunhão com Cristo, é normal passar por sofrimento, por perseguição. Tem pessoas que vão dizer assim: crente não sofre, crente não passa por perseguição. Se nós temos comunhão com Ele, irmãos, Filipenses 1:29, nós não somos chamados a apenas crer, mas também somos chamados a padecer por Cristo. Não é só sobre crer, é sobre padecer, compartilhar os mesmos sofrimentos. Se você é um discípulo, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo. Nós passaremos por dificuldades. Nós herdamos todo o Evangelho, todas as bênçãos dele e os sofrimentos também que ele sofreu, nós compartilhamos desse sofrimento. Então é uma marca. Mas tem algumas formas da gente não passar por perseguição, e algumas pessoas fazem isso. Como que a gente então não passa por perseguição? Por dificuldade, por sofrimento? Primeiro, irmãos, se a gente não passa por sofrimento, por perseguição, é bem provável que nós não temos comunhão com Cristo. Pois se nós somos discípulos, existe uma cruz, irmãos, para a gente carregar. Não é a cruz da salvação, não é essa, mas a cruz da renúncia. Se nós temos comunhão com Ele, sofreremos também por Ele. Faz parte, irmãos. Pedro vai dizer que o sofrimento faz parte do nosso chamado. E Jesus diz que bem-aventurado é aquele que sofre por causa do meu nome. Muitas pessoas também não podem, nós não queremos passar por sofrimento, não pregando o Evangelho. Ou pregando o Evangelho, irmãos, pela metade. Ou mudando a mensagem. Muitas igrejas hoje mudam a mensagem. Estevão não mudou a mensagem, por isso, irmãos, ele morreu. Ele não mudou a mensagem. O que as pessoas disseram para ele? Você está mudando os costumes de Israel. Você está mudando. Nós temos a nossa lei. Moisés é grande. O templo, nós adoramos o Senhor aqui. Estevão não mudou. Falou: o templo aponta para Cristo. Moisés aponta para Cristo. Vocês estão rejeitando a Cristo. Então essa perseguição, ela não foi planejada. Olha o versículo. Olha o que aconteceu com os irmãos. Eles foram dispersos. A perseguição fez a igreja ser dispersa. E o texto vai dizer, versículo 3, acompanhe comigo. Quem vai ser a figura central dessa perseguição? Aqui, que vai ter a sua conversão lá na frente, que estava vendo a morte de Estevão.
Versículo 3: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Quem era Saulo? Vamos contextualizar. Saulo e Paulo. Saulo é o seu nome hebraico. Paulo é o seu nome romano. Esse homem que está aqui, ele era hebreu de hebreu. Os seus pais eram hebreus, mas ele nasceu na onde? Em Tarso, em uma cidade romana. Ele era extremamente zeloso, como ele diz. Ele era um dos melhores fariseus. E ele estudou aos pés de quem? De Gamaliel, um grande rabino, um grande doutor daquela época. Então, olha quem está aqui, irmãos, devastando a igreja. E por que ele está querendo destruir a igreja? Por que ele está querendo fazer isso? Porque, irmãos, ele amava a lei. Ele estava fazendo isso por zelo. Paulo vai dizer que os judeus, a perseguição era por zelo. Ele pensava que estava fazendo isso para Deus. Esse era o aspecto da perseguição de Saulo. Abre comigo em Atos 22, só para a gente ver. Está muito conectado com esse texto. Paulo, ele vai falar sobre isso. Atos 22. Olha o que ele vai dizer. Tudo isso que ele está fazendo é por zelo. Atos 22. Acompanhe na sua Bíblia aí comigo, por gentileza. Agora, não Saulo, mas Paulo, convertido, entregue aos pés do Senhor Jesus, ele diz, versículo 3: sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Ele queria destruir a igreja, perseguição por causa de um zelo, mas zelo sem entendimento. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Só até aí, irmãos. Saulo, grande perseguidor, ele perseguia a igreja por zelo. Isso aqui é interessante, irmãos, porque o Evangelho, quando ele chega, ele nos tira do centro. Ele tira aquilo que a gente se apega. E Saulo, ele era fariseu, extremamente zeloso. Ele vai dizer que, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Saulo era tipo aquela pessoa que passava assim, ó, não comete nenhum erro, olha lá. Servo, era certo em tudo que ele podia praticar da lei, a justiça que tinha na lei, ele queria, irmão. E quando o Evangelho chega, essa é a reação. A gente tem falado aqui que o Evangelho produz duas reações: arrependimento e fúria, raiva. Por que raiva? Porque quando o Evangelho chega, tira a nossa justiça, nos tira do centro. Por que Saulo quer destruir a igreja? Porque Cristo é um inimigo para ele. O Evangelho é um inimigo, porque quando Cristo chega, não precisa mais praticar a justiça. Nossa, a justiça está totalmente em Cristo. Por isso que ele fala, eu era zeloso, eu matava em nome do meu zelo, eu matava em nome de Deus. E isso, irmãos, a gente vê hoje. Quantas pessoas que matam em nome de uma religião? Por isso que a religião, irmãos, ela é perigosa demais. A religião, irmãos, ela mata, ela cega, ela destrói. Destrói tanto que esse Saulo, perseguidor, ele está matando, como se estivesse prestando culto a Deus. A religião mata, o Evangelho liberta. Eu já vi a religião matando uma mulher na minha frente. Quando eu trabalhava no hospital, lá no Dias Godinho, técnico de enfermagem, e
Tinha uma mulher que recebeu um transplante. E é um sonho de todo paciente receber um transplante de rim. E ela conseguiu. Só que o que acontece? Depois do transplante, teve algumas complicações. E ela precisou receber uma bolsa de sangue. Só que ela era de uma religião que proíbe você fazer transfusão sanguínea. E eu recordo, e eu tenho uma Bíblia que ela me deu até hoje lá em casa, como eu cuidava dela, a gente cria laço com os pacientes. O paciente faz hemodiálise, vai lá, fica 3 horas, 4 horas, 3 vezes por semana, e a gente cria um vínculo. E ela me deu uma Bíblia, e a gente conversava. E ela era dessa seita que ensina isso. Mas ela conseguiu o transplante, jovem, 45 anos, muito nova, mas teve uma complicação, precisou fazer uma transfusão. Só que aí quando chegou lá, eu não faço, porque a Bíblia proíbe. Os médicos chegaram para ela, tentaram convencer: você tem que tomar esse sangue, fazer essa transfusão, senão você vai morrer. E ela mesmo assim, então você assina o termo? Assina o termo. Chama o parente, chama a família. Mesmo assim, a filha, que era também da mesma religião: mãe, continua firme no seu propósito. O que aconteceu com essa jovem? Mulher de 40 e poucos anos, morreu porque não quis tomar uma bolsa de sangue. A religião, irmãos, ela mata. Mata. E eu vi essa mulher morrendo ali. Todos nós ficaram tristes ali por causa dessa cegueira. E o apóstolo, que aqui é Saulo, ele está matando, ele está destruindo por causa do seu zelo. Ele está procurando Deus, mas um zelo sem entendimento. Só que Deus, irmãos, ele não improvisa. Já reparou que muitas vezes na nossa vida as coisas saem do lugar, a nossa agenda é mudada, e a gente fica assim: e agora? Perplexo diante da situação, mas e agora? E muitas vezes nós improvisamos. Deus não improvisa. Esse homem, ele está matando, mas ele está com sede de Deus. E Deus vai atrás dele. Esse homem que está aqui, vendo Estevão ser morto, que era um judeu que falava apenas o grego, que por causa da morte dele desencadeou a perseguição da igreja, ele está testemunhando aquilo ali. Aquilo ficou na sua mente, porque lá na frente ele falou: eu estava lá, eu aprovei, eu fiquei feliz com a morte de Estevão. E esse Saulo, que está perseguindo a igreja, em forma de culto a Deus, mas sem entendimento, Deus não improvisa, Deus está trabalhando. É esse Saulo que Deus vai usar lá na frente. É esse Saulo que era o quê? Hebreu, nasceu em Jerusalém, conhecia toda a lei, foi instruído aos pés do melhor professor da época, mas nasceu também, ou melhor, nasceu em Tarso, uma cidade romana, mas foi criado em Jerusalém. Então ele conhecia a ala dos hebreus, a lei, tudo, conhecia demais, matava por causa da lei, mas ele também conhecia os gregos, os romanos. Ele era um cidadão romano. E esse matador que está ali, que fez um tanto de coisa, talvez ele pensava assim: mas estou apenas fazendo. Deus não improvisa, Deus vai usar ele. E depois a gente vai ver por que Paulo pregava tanto sobre a lei, porque ele conhecia muito dela. E por que Deus, depois em um dos seus testemunhos, ele fala:
Desde o meu ventre, desde o ventre da minha mãe, eu fui separado para pregar o Evangelho para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Apesar de tudo que ele estava fazendo, nada tinha saído do controle de Deus. Deus estava preparando esse homem para lá na frente, a gente vai ver, para ser um grande servo. Irmãos, Deus não improvisa. Deus trabalha de forma providencial. Até mesmo essa perseguição foi oportunidade para o Evangelho crescer. Os irmãos que estão em Jerusalém, eles não planejaram. Não, vamos sair, vamos anunciar. Chegou a hora, Pedro, João, vamos, agora. Nós já estamos aqui há muito tempo, vamos evangelizar. Lembra da ordem? Anunciem. Não, irmãos. Foi necessária uma perseguição para a igreja então sair e alcançar outros povos. E a gente vê aqui a outra marca da igreja, que é a marca da expansão. A igreja está crescendo. A igreja está avançando. Deus está cuidando de todos os detalhes. Você pensa que a sua vida começou, a obra de Deus começou na sua conversão? Não. Antes da sua conversão, desde o seu nascimento, antes de tudo, Deus já está cuidando, já está preparando você. A sua profissão, os seus relacionamentos, tudo, cada aspecto, Deus está cuidando. E se você agora relembrar algumas coisas, você vai pensar: agora eu entendi porque aconteceu isso. Algumas coisas a gente consegue entender, outras a gente vai continuar entendendo à medida que a gente vai caminhando, e outras a gente só vai entender na glória. Mas ainda assim, irmãos, nós somos chamados a confiar. E aqui nós temos, para finalizar, a dispersão. Então nós temos a marca da igreja, o testemunho. A marca da igreja, a igreja que sofre perseguição, porque ela compartilha do mesmo sofrimento de Cristo. Uma igreja que está crescendo. E o texto vai dizer, no versículo 4: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Eles foram dispersos pregando a palavra. E aqui, irmãos, eu quero finalizar. A dispersão que um tempo atrás veio por causa do juízo, agora a dispersão vem trazendo bênçãos. A Bíblia diz no livro da lei que Deus falou para o povo de Israel: se vocês não me obedecerem, vocês serão dispersos. Eu vou espalhar vocês como forma de juízo. E o que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel foi para terras estrangeiras. Eles foram para a Babilônia. Foram cativos. A dispersão no Antigo Testamento veio como forma de juízo. Só que a dispersão agora, ela vem como bênção. Bênção por quê? Por causa da obediência. A obediência de quem? A obediência de Cristo. A obediência de Cristo e o derramar do Espírito Santo. Agora a dispersão, o espalhar, não é mais com juízo, é com graça, é com misericórdia, é com salvação. A igreja cresce no poder do Espírito Santo. A igreja cresce debaixo do senhorio de Cristo. Tenha isso em mente, irmãos. Não tenha medo de testemunhar. Não tenha medo. O Espírito Santo vai te ajudar. E que nós possamos, ao decorrer da semana, a gente tem falado muito do Espírito Santo, nos relacionar com Ele, ser cheio dele, orar a Ele. Espírito Santo, nos encha de Ti. Essa igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Reclina a sua cabeça neste momento. Vamos orar a Deus, porque nós somos chamados para ser testemunhas. Mas como tem sido o seu testemunho? Será se nós
Estamos realmente refletindo a imagem de Cristo? Nós somos chamados e nos identificamos com Cristo com a perseguição. Sofremos por causa dele. Guarda isso no seu coração. O Espírito Santo vai te ajudar nos sofrimentos. A igreja cresce debaixo do poder do Espírito Santo. Nós dependemos dele. Que nós possamos pedir a ajuda dele. Neste momento, ore ao Senhor. Ore a Deus neste momento. Senhor Deus, na tua presença nós nos colocamos aqui para te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Agradecemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem cuidado da sua igreja. A sua igreja, Pai, ela é sustentada debaixo do teu Espírito Santo, debaixo do seu poder. Ainda que a igreja passe por perseguições, o Senhor continua com o seu plano. Ainda que surja inimigo, Senhor, contra a sua igreja, contra o seu povo, ainda que surja Saulos e mais Saulos perseguindo e destruindo a igreja, o Senhor cuida do seu povo. O Senhor, Pai, guarda o seu povo. E o Senhor tem cuidado de cada irmão aqui presente, porque nós hoje também somos a sua igreja. Nós somos a habitação do teu Santo Espírito. Nós oramos ao Senhor, Pai, te pedindo ajuda do teu Espírito Santo. Espírito Santo, nos ajuda a testemunhar, a anunciar, a refletir a cada dia mais a imagem do Cristo em todos os momentos da nossa vida. Em qualquer lugar que a gente for, Senhor, que nós possamos ser luz, luz do teu Evangelho, luz do Senhor, como um aroma suave, Pai. E que as pessoas, Senhor, ao nosso redor, possam ver em nós a atuação do teu Espírito Santo. Nós oramos te pedindo ajuda, nós oramos te pedindo capacitação. Nós sabemos, Senhor, que em algum momento nós podemos passar por perseguições, por privações, provações difíceis, mas ainda assim, Pai, nós confiamos que receberemos a tua ajuda, receberemos o teu poder, receberemos o teu auxílio para avançar firme em nossa missão, em nosso chamado, Pai. Deus abençoe o seu povo, a sua igreja, cada irmão aqui presente, Pai, que possa ser testemunha do Senhor, Pai, na escola, na academia, na rua, Pai, em suas famílias, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos a Ti, nós te agradecemos, Pai, pela Tua graça, em nome de Jesus, amém. Quero chamar aqui Edmundo para orar para a gente, finalizando.